Ele fez de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a um vídeo do VSR, comentando um pouco sobre o que tem sido o mercado da bola estrangeira, né? Em especial o Rodrigo, que já foi algo comentado aqui no canal, que eu gosto bastante do jogador. Eu confesso que gostaria muito que ele tivesse dado mais certo na seleção brasileira. Infelizmente as suas atuações na seleção não têm sido tão boas. No Real Madrid, pô, quando o Rodrigo tá em campo eu gosto bastante, porque é um jogador que me brilha os olhos, sinceramente. É aquele jogador que tem o objetivo, o foco dele é sempre o gol, não tem preferência pela gracinha, pela firula, ele gosta mesmo de fazer bons dribles, e condução da bola do Rodrigo, pô, pra mim é fantástico. E como ele não tem sido bem aproveitado no Real Madrid, até parece que surgiu essa especulação de sua transferência, e não é a primeira vez que isso acontece. Eu particularmente gostaria de ver o Rodrigo fora do Real Madrid para ver como ele pode desempenhar em outro time, porque lá da Europa o Real Madrid foi o primeiro e até agora tem sido o único time que o Rodrigo tem desempenhado, e sinceramente eu gostaria que ele fosse para outro clube para ver como que o jogador atua, qual que vai ser a sua postura em outro clube. E talvez o VSR vai trazer essas informações, porque na thumb dele é o Rodrigo, então possivelmente ele vai comentar um pouco sobre isso. Então, para não prolongar as situações, bora pro vídeo. Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, o futuro de Rodrigo. Grandes clubes da elite europeia estariam muito interessados em contratar o jogador do Real Madrid, podendo o Barcelona estar entre eles também. É isso mesmo. Estou gravando esse vídeo na manhã de domingo, depois de uma reportagem do UOL, que é essa reportagem que eu estou deixando aqui. Reportagem assinada pelo Éder Traschini e pelo Thiago Arantes. Então, uma reportagem assinada, não é uma reportagem que você não sabe quem está por trás dessa reportagem. E eu conheço o Thiago Arantes, é um grande jornalista. Traz a informação de que o Barcelona tem interesse no Rodrigo. E aí, se você parar aqui para ler a reportagem, aqui tá a reportagem no UOL, vem bem divididazinha ali para você poder facilitar a leitura. O que aconteceu? O UOL apurou que o clube catalão acionou intermediários para avisar que tem interesse em Rodrigo. Ainda não há conversas em andamento, mas o Barcelona deixou clara sua vontade de abrir negociação se Rodrigo decidir sair. O brasileiro vem ficando na reserva do Real Madrid após manifestar o desejo de atuar pelo lado esquerdo do ataque. Depois de uma temporada em que atuou em diversos setores, Rodrigo terminou o ano lesionado e identificou que sua versatilidade e doação na fase defensiva tiveram um papel determinante no desgaste físico e mental que ocasionou esses problemas. O UOL ouviu que algum atacante deve deixar o clube merengue com a chegada de Mastantuono, a sensação lá do River Plate, que faz 18 anos em agosto e vai para o Real Madrid. E ainda teve a ascensão do Gonzalo Garcia. E o Barcelona procura no mercado um jogador para jogar no lado esquerdo, já que Lamine Yamal vai ficar no lado direito, Rafinha vai ser um 10 ali, e no lado esquerdo precisa de alguém. Tentou o Nico Williams, não conseguiu. Tem interesse no Luiz Dias, mas o Liverpool está pedindo muito. E o outro que se falou seria o Rashford, que é uma outra possibilidade. E aí o Rodrigo começou a ser comentado com esse nome. Ali o UOL até coloca que nos bastidores de Barcelona o nome de Rodrigo agrada. Ele não é considerado um jogador hostil, entre aspas, no clube catalão, como seria Vinícius Júnior. Então o Vinícius Júnior tem ao longo aí do tempo uma postura bem mais combativa, podemos dizer assim. O Rodrigo não tem esse rótulo. E aí o UOL, fazendo o jornalismo, né, entrou em contato com a assessoria do Rodrigo, e aí a resposta foi: Rodrigo está de férias no Brasil e segue como atleta do Real Madrid, tem contrato até junho de 28. As informações sobre possível transferência são especulações. O que sabemos neste momento chegam como rumores levantados via veículo de comunicação. Então, resposta protocolar ali. Para mim, acho que faz todo sentido o Barcelona ter interesse no Rodrigo. Acho que se o Barcelona
procura um ponta pelo lado esquerdo, o Rodrigo é, sim, uma excelente opção. A gente sabe... Bom, antes que o VSR dê mais detalhes sobre o seu pensamento sobre isso, cara, eu ia falar chance, mas oportunidade gigantesca pro Rodrigo. Porém, eu acho que isso é pouquíssimo provável de acontecer. Porque o Rodrigo tem uma identificação muito forte com o torcedor do Real Madrid, apesar de não ter sido um jogador totalmente titular absoluto. Mas a sua identificação com o Real Madrid é grande. Então, essa transferência para um rival tornaria a sua vida, acho que um pouco difícil. Porém, e aí se você acompanha o canal, você vai lembrar do que eu já comentei sobre o Lamine Yamal, que ele precisa de um jogador com uma habilidade parecida com a dele ou até maior para ele poder desempenhar mais. E, cara, o Rodrigo encaixa perfeitamente no Barcelona. Ver um Rodrigo junto com o Yamal e talvez um Lewandowski, meu Deus do céu, cara. É papo de MSN, tá ligado? É papo de Neymar, Messi e Suárez. Chega a esse nível, entendeu? Porque o Rodrigo, pô, a habilidade que o Rodrigo tem de condução de bola, trabalho de jogo, respeito tático é algo surreal, velho. Simplesmente é algo surreal. Então, um Lamine Yamal junto com o Rodrigo, eu pagaria pra ver essa dupla atuando junto. E podendo ter essa oportunidade, que igual eu falei, é muito difícil dado as circunstâncias de que o Barcelona é rival do Real Madrid, e eu acho pouco provável que o próprio Real Madrid conceda o Rodrigo para ser seu adversário no futuro, porque isso aí é algo inimaginável, mas cara, seria do caralho. Essa é a minha opinião sincera, que seria do caramba. É aquele tipo de transferência que você faria numa Master Liga, tá ligado? Você jogando no seu PlayStation, você faria esse tipo de combinação pra ver o que daria, e eu tenho total certeza que daria super certo. Da dificuldade desse negócio acontecer. Porque uma vez que o Rodrigo decida sair do Real Madrid, que até aqui, pelo que eu tenho de informação, não é a decisão do Rodrigo, o Rodrigo nunca pensou até aqui seriamente em sair do Real Madrid, a outra seria você viabilizar esse negócio. E a gente sabe como é hostil, perdão, a possibilidade de um jogador sair diretamente do Barcelona para o Real Madrid e vice-versa, né? Vale lembrar lá toda a polêmica que tivemos com o Figo, né? Deixando o Barcelona lá no meio de 2000 e indo para o Real Madrid. Então, a gente sabe que isso é algo muito traumático. Então, ainda mais considerando que a multa do Rodrigo é uma multa impagável, acho que o Rodrigo só sairia do Real Madrid com o Real Madrid querendo vender. A multa do Real Madrid, do Rodrigo com o Real, tá na casa de 1 bilhão de euros. Ninguém vai pagar, né? Então, assim, só poderia haver negócio, considerando que o contrato dele vai até junho de 28, se o Real Madrid quisesse vender. E aí eu só vejo uma possibilidade do Real Madrid querer vender o Rodrigo. Acho que aí, nesse caso, até para o próprio Barcelona, seria o Rodrigo fazer o que fez o Cristiano, o que fez o Casemiro, ir lá na sala do Florentino e dizer: eu não quero ficar mais aqui. E, como de costume, o Florentino já falou algumas vezes, e já deixou muito claro até com o Cristiano Ronaldo, jogador que não quer ficar no Real Madrid não fica. O Real Madrid quer que só fique lá quem queira ficar. Então, acho que aí nesse caso, se o Rodrigo for lá: Florentino, tudo bem? Opa, eu não quero ficar mais aqui. Já para mim já deu. Quero ir embora do Real Madrid. Aí ele fala: tá bom. O preço é X, que eu não sei quanto seria esse X, mas acho que seria um X na casa de 100 milhões de euros, para mais. Se você arrumar alguém para pagar, você vai embora. E aí acho que nesse caso, com o Rodrigo tendo essa postura, caso ele tenha, eu acho que nesse caso o Real venderia até pro Barcelona, se chegar lá e pagar. Então, esse seria o cenário. Então, assim, o Barcelona ter interesse no Rodrigo, eu acredito piamente que possa acontecer. O negócio sair, eu acho muito difícil.
Eu acho muito difícil, porque eu não vejo o Rodrigo fazendo esse movimento de ir lá e pedir para sair do Real Madrid. Não vejo. Acho que talvez ele até saia, mas aí chegando meio que num entendimento do clube entendendo que é melhor vender, o Rodrigo entendendo que é melhor sair, uma coisa assim mais harmoniosa, se é que a gente pode usar o termo. E aí, nesse caso, eu acho que não teria venda pro Barcelona. Porque, vamos imaginar, tá? Vamos imaginar que o Barcelona chegue agora e bata lá na porta do Florentino e fala: Florentino, eu quero te dar, eu quero comprar o Rodrigo por 80 milhões de euros. Eu acho que a primeira reação do Real é dizer: obrigado, Barcelona, mas não queremos vender. Então, acho que deveria ser isso. De repente, se outro time chega, talvez pode até ser que o Real fale, dá uma segurada, eu vou consultar, recebi a sua oferta, vou dar uma consultada com os agentes do jogador. De um outro clube. Do Barcelona, eu acho que a primeira oferta já vai ser negada. Acho que se fosse nesse cenário do Rodrigo ir lá na sala do Florentino e pedir para sair, eu acho que aí poderia ter negócio. É curioso não, porque essa reportagem que saiu no UOL na sexta, ela vem na esteira de duas reportagens que saíram no dia 16. Dia 16 foi quinta, né? Não. 19, 18, foi terça, né? Quarta-feira. Duas reportagens que saíram quarta-feira. Essa aqui, que saiu lá no TZ München, dizendo que o Rodrigo teria sido oferecido ao Bayern, mas algumas pessoas dentro do Bayern ainda não estão muito certas de investir no Rodrigo. Essa foi a informação. Aqui está em português, lá na página Bayern brasileiro, mas essa reportagem originalmente é do TZ München, tá? Uma informação aqui de um veículo de que o Rodrigo teria sido oferecido, com o detalhe de que o Bayern é outro clube que também busca pontas, né? O Bayern também tentou o Nico Williams, também tentou o Luiz Dias, então tentou o Barcola. Falamos sobre isso aqui no vídeo da lesão do Musiala. Olha, comentando um pouco da possibilidade do Rodrigo ir pro Bayern de Munique, é outro clube que eu também vejo um bom encaixe. Cara, eu não sei, eu acho que qualquer time que a gente for colocar aqui na balança, pelo menos pra mim, talvez eu seja um pouco tendencioso, é que o Rodrigo se encaixa em qualquer time, porque o cara pra não usar palavrão, o cara é fera. E o Bayern de Munique, obviamente, que se encaixa totalmente no futebol do Rodrigo, porque ele é um cara que consegue distribuir bem a bola. E o Bayern de Munique sempre foi característico de uma qualidade de toque de bola muito boa. E quando requer aquela habilidade individual do jogador, pô, é o Rodrigo. Então, óbvio que ele vai conseguir. Mas é a sua vontade, a vontade do jogador de sair do Real Madrid, eu não sei qual que é. Eu já vi o Rodrigo dando várias entrevistas e na maioria delas, ou praticamente todas, ele nunca expressou nenhum tipo de vontade de sair do Real. O que, na minha opinião, é um erro. Porque essa busca dele pelo convencimento de se firmar como titular no Real Madrid, eu acho que não vai acontecer. Por mais que para mim, acho que o seu talento seja algo gigantesco, eu não consigo ver o Rodrigo se estabelecendo no Real Madrid atualmente. Eu vejo mais um Xabi Alonso procurando novos nomes, novas caras, e com isso o Rodrigo acaba ficando para trás. Outro jogador também brasileiro que tá lá que vai ficar por escanteio é o Endrick. Então, acredito que esses dois jogadores deveriam sim ir ao mercado e buscar novas oportunidades. Mas eu entendo a situação deles quererem continuar, porque, pô, é o Real Madrid, é o maior time do mundo, então... e eu particularmente também torço pro Real Madrid lá para fora, então eu entendo essa teimosia do jogador de querer permanecer. Mas caso a vontade do Rodrigo seja de sair, pô, eu acho que ele deveria realmente pensar numa possibilidade de um Bayern de Munique. O Barcelona eu tenho quase certeza que não, por mais que, igual eu falei, a minha vontade seria grandiosa dele ir para lá, porque o futebol dele encaixa perfeitamente com o Yamal. Porém, é o clube rival, cara. É a mesma coisa de você falar aqui, pra gente poder exemplificar nos ares brasileiros, um cara do Corinthians ir
pro Palmeiras e vice-versa. É desse nível, sabe? Então fica complicado de pensar nessa possibilidade, mas vamos ver, vamos acompanhar. Eu quero, igual eu falei, gosto muito do Rodrigo e quero acompanhar essa decisão dele e ver se ele permanecer no Real Madrid, como que ele vai desempenhar no clube. Então, isso daqui saiu na quarta-feira. E na quarta-feira também saiu essa notícia aqui. Liverpool entra de vez na briga por Rodrigo, que espera a posição do Real Madrid sobre o futuro. E aí, tá aqui a reportagem, essa reportagem eu peguei na ESPN, dizendo que aí a ESPN repercutindo uma reportagem do AS da Espanha, e que foi confirmada pela reportagem da ESPN, de que o Liverpool também está de olho no Rodrigo. E aí, nesse caso, acho que se o Liverpool tem interesse no Rodrigo, acho que aí poderia ser uma possibilidade, talvez, do Luiz Dias sair até. Aqui ele fala, a reportagem diz, com mais de 1 bilhão em gasto em reforço neste mercado do verão europeu, o Liverpool quer mais e abriu conversas com o Real Madrid por Rodrigo. Abriu conversas. A informação foi publicada pelo Diário AS da Espanha e confirmada pela ESPN nesta quarta-feira, dia 16. Segundo apurou a reportagem, ainda não há, contudo, oferta oficial pelo brasileiro. O AS informa que o valor de uma possível proposta giraria em torno de 100 milhões de euros, aquilo que a gente está falando. Os Reds não são o único interessado em Rodrigo neste momento. O Bayern é outra equipe que monitora a situação. E aí o detalhe, desde maio, o nome do Rodrigo tem sido ventilado em vários outros grandes clubes europeus. Já apareceu também no Manchester City, no Arsenal e um pouco mais atrás no PSG. Eu acho que no PSG nesse momento não. Não seja, mas já apareceu algum tempo atrás. Então, bom, comentando essa proposta do Liverpool, essa situação do Liverpool, mais uma vez o Rodrigo também seria uma ótima adição para o clube. E se eu fosse Liverpool, eu não sei qual que é a situação do clube buscando reforços, eu iria por um combo aí do Real Madrid. Eu tentaria pegar tanto o Endrick como o Rodrigo. Eu acho que seria uma ótima adição para o Liverpool e também um grande desafio pro Rodrigo ir para a liga inglesa, porque aí seria uma liga mais forte, mais competitiva, porque num Bayern de Munique você só teria talvez a Champions de alto nível de competição, porque o campeonato alemão, infelizmente não é tão competitivo. Ele já tem um campeonato um pouco competitivo na Espanha, mas indo para um time inglês, as coisas são diferentes, sabe? Uma Premier League você vai realmente refinar e aprimorar o seu futebol, ou vai decretar ele vai desandar de vez, sabe? Mas para o Rodrigo, na minha opinião, eu acho que um futebol inglês, cara, seria do caramba. Então, a situação do Liverpool ir atrás do Rodrigo é muito boa e eu espero mesmo que essa proposta chegue nas mesas do Real Madrid, que o Rodrigo repense e talvez aceite essa proposta, porque o futebol inglês é algo que traria muitos benefícios pro futebol do Rodrigo, que ele é um jogador que já é, assim, considerado com um porte físico forte, por isso que eu falo da força que você precisa para disputar um futebol inglês, e por isso que eu lembro do Endrick, que o Endrick é outro jogador também que tem esse tipo de característica de jogador forte. Então, pro Rodrigo seria algo muito bom, para ele conseguir realmente aprimorar o seu futebol, e estudar talvez propostas de um cara, de um Arsenal que vem com um futebol bem interessante, e o Manchester City, que eu tenho certeza que é aquele famoso pedido particular do Guardiola, eu acho que há de sim pensar. O Rodrigo deveria realmente pensar uma possível saída do Real Madrid. Uma possível proposta do PSG, aí é o jogador querendo jogar não é querendo jogar sua carreira no lixo, mas a gente já viu que vários brasileiros que foram para um PSG não deu muito certo, sabe? Então, eu não gostaria de ver um Rodrigo no PSG. Essa é a minha sincera opinião. Agora, num Liverpool, num City, ou mesmo num Arsenal, eu acho que seria do caramba, sabe? Seria muito interessante. Só nesta semana, quarta, duas notícias, uma de Bayern de Munique, outra de Liverpool, e na sexta, a notícia do UOL de que o Barcelona tem interesse em ter o Rodrigo. Mas eu, Vitor Sérgio, imagino que seja muito difícil, muito difícil. E aí fica a questão. A assessoria diz que o Rodrigo não pensa nisso, que o Rodrigo está nas férias e está
pensando no Real Madrid, mas a gente tem que ver que entender o que é melhor de fato para o Rodrigo, né? Nesse esquema do Real Madrid que o Xabi Alonso deve colocar, um 3-4-2-1, eu acho até que o Rodrigo conseguiria ter um bom desempenho jogando nessa linha 3, 4, e aí nesses 4 tem os 2 alas, né? Arnold e agora Carreiras. 2, o da esquerda, o Vinícius Júnior, e o outro poderia ser o Rodrigo e o Mbappé na frente. Só que você ainda tem o Bellingham nessa equação aí, né? Para o começo de temporada, o Bellingham vai estar com uma lesão, uma operação no ombro, ele vai ficar fora, deve voltar só lá no meio de outubro. Então, no começo da temporada, você poderia ter um Real Madrid com 3 zagueiros, 4 na linha de meia, aí o Arnold como ala, o Carreiras como outro ala esquerdo, como ala pela esquerda, por dentro Valverde e Tchouaméni ou Camavinga. Na frente, Vinícius Júnior na linha de 2, né? Vinícius Júnior mais à esquerda, Rodrigo à direita e Mbappé como centroavante. Isso poderia. E quando o Bellingham voltar, o que você vai fazer? Eu acho que em alguns jogos mais pegados, eu acho que não dá para você escalar Valverde e Bellingham por dentro. Você não vai tirar o melhor do Bellingham, que é chegada ao ataque, que é buscar associação, e o Bellingham também não vai te entregar uma pegada muito grande, que você precisaria. Então, esse é um ponto. Onde entraria o Rodrigo aí? Não dá para o Rodrigo, nesse esquema, nesse 3-4-2-1, a posição do Rodrigo é na linha de 2 ali, na linha de 2 meia atacante. Então, assim, e o Rodrigo, se ele quer jogar de fato na esquerda, onde, por enquanto, né, eu digo por enquanto porque eu não sei se o Vinícius vai continuar, né, tem aí a tal da proposta da Arábia Saudita, mas hoje o dono dessa posição pela esquerda é do Vinícius Júnior. Então, é um ponto de se estudar, de se pensar em algum lugar em que o Rodrigo teria mais tempo de jogo, em que o Rodrigo jogaria onde ele quer jogar, que é aberto pelo lado esquerdo. Então, essa seria uma possibilidade. E você vê a qualidade do Rodrigo, ou o que está em jogo na capacidade do jogador, quando você vê os nomes envolvidos numa mesma semana. Rumores relacionados a Bayern, Liverpool e Barcelona. E mais ali, de maio para cá, o nome dele também já foi citado com Manchester City, Arsenal e PSG. Então, assim, mostra muito bem a qualidade do Rodrigo e mostra que o Rodrigo precisa de uma definição para jogar onde ele possa ter tempo de jogo e onde ele possa botar todo o futebol dele para fora. Esse foi o vídeo do VSR, um excelente vídeo, comentando um pouco como que é, ou como talvez seja a situação do Rodrigo no Real Madrid. Eu acho que, tanto por parte do VSR como da minha, existe essa expectativa que o Rodrigo saia do Real Madrid, porque eu acho que talvez a nossa visão seja parecida em referente à oportunidade que o jogador poderia ter em outro clube, entende? Algum clube que talvez o valorizasse mais e ele tivesse a sua titularidade firmada, porque eu vejo muito que o Rodrigo no Real Madrid é um coringa, é mais um coringa do que uma peça fundamental no jogo, e isso prejudica muito o jogador. Eu acho que até ele mesmo reconheceu, porque pelo fato dele ser colocado em várias posições, ocasionando a sua lesão, e isso não é algo benéfico para ele. Mas eu acredito e gostaria que o Rodrigo buscasse mesmo essa transferência para outro clube, e principalmente num clube inglês, um Liverpool, um City, um Arsenal, para realmente testar o seu desempenho e capacidade de inovação. Isso seria algo diferencial para o seu futebol e faria o Rodrigo chegar, acho que, um nível acima do que ele já é. Para mim, pô, o Rodrigo tinha tudo para ser literalmente o 10 da seleção brasileira, só que, na minha opinião, ele tem se limitado muito no Real Madrid, pelo fato de se jogar nesse fator coringa de várias posições e não aprimorar suas melhores qualidades como jogador. Eu acho que ele já demonstrou no Real Madrid que ele é um jogador diferenciado, mas o clube parece que teima um pouquinho em utilizar ele da melhor maneira possível. Parece que o jogo é feito para outras peças e não para o Rodrigo em si, e pelo menos da minha parte eu gostaria que ele
visse dessa forma e focasse um pouco mais na sua carreira para poder desempenhar ela melhor e aprimorar o seu futebol. É meu único pensamento sobre a situação do Rodrigo. Mas é isso, eu acho que o vídeo foi muito bom, um vídeo bem recheado com várias informações. Quero agradecer a você que ficou até o final do vídeo. Deixe seu like, comenta e compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Estamos subindo, estamos chegando, estamos indo, é isso. Com a sua ajuda a gente alcança áreas maiores. Eu vou ficando por aqui, eu vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!